Olá pessoal, quarta-feira, 5 de maio, finalzinho do dia. Seja bem-vindo ao nosso overview de mercado, resumo dos 3 primeiros dias de movimentação para os ativos do Ibovespa, fluxo externo na veia, movimentação de investimento. A gente vai comentar tudo com vocês aqui no nosso vídeo. Primeiro, deixa eu passar aqui para vocês, pessoal, o nosso canal do YouTube. A gente tem um desafio para ver se a gente consegue chegar a 20 mil inscrições, só que a galera tá muito, mas muito mole. A gente tá aí pegando mais ou menos a laço gente interessada no nosso conteúdo. É claro, o nosso conteúdo exige trabalho, é um conteúdo totalmente off-topic, mas é muito top a gente ficar atento em relação ao fluxo externo. Deixa eu passar uma prévia para vocês, pessoal. A gente tem aqui, até o pregão de hoje, quarta-feira, pelas corretoras estrangeiras, dá uma olhada na movimentação de projeção de lucro ou prejuízo dos ativos que fazem parte do nosso Ibovespa. Temos aí, em 3 dias de movimentação para o nosso mercado, quase 10 milhões de reais de projeção de lucros, 15 mais de compra e venda para os ativos do Ibovespa. E olha que a gente está com uma semana bem morna. O Ibovespa trabalha com uma valorização do ambiente semanal de praticamente aí 0,5%. Então, vai aí esse convite. Se você gostar desse nosso conteúdo, você pode aí sentar o pé na porta, deixar seu like. Em relação ao nosso conteúdo, você pode aí também se juntar a nossos pouco mais de 18.800 inscritos no conteúdo do canal, para que você fique craque e seguir através das nossas playlists. Ambiente semanal, que é o nosso carro-chefe, o nosso overview que a gente faz aí nas quartas-feiras, para você ver se tem alguma coisa nova em relação ao nosso movimento da semana e se tem também continuidade o nosso boletim mensal, pessoal. Muito top o nosso boletim mensal. Inclusive, vou aproveitar para poder dar um puxão de orelha na galera do Twitter que segue o nosso conteúdo. Dá só uma olhada, pessoal. A gente está aqui com quase 2.300 inscrições aqui do nosso canal do Twitter. O nosso último vídeo, que é o nosso vídeo de base mensal, semanal, que a gente publicou aí exatamente no domingo, 3 pessoas deram curtir nesse nosso conteúdo. Desse jeito, pessoal, como é que vocês querem que vocês tenham conteúdo de qualidade, sendo que vocês também não se ajudam? E aqui no nosso conteúdo a gente faz tudo com o maior carinho do mundo, de forma gratuita, para vocês que curtem o nosso trabalho. Bom, deixa eu voltar para cá. Movimentação então dessa semana, pessoal. A gente tem aqui dos ativos de compra e venda pelo fluxo externo, 73 ativos subindo na movimentação do pregão de hoje, quarta-feira, 11 caindo na semana, 48 ativos subindo, 35 caindo. A gente já está aí com a nova carteira quadrimestral do Ibovespa, que agora é composta por 84 ativos. E a gente também tem pressão de compra do fluxo externo. No pregão de hoje foram 44 ativos de ponta compradora e 40 de vendedora. É o mesmo montante para o ambiente semanal. Agora, aqui em cima vocês conseguem perceber. O pregão de hoje, pessoal, foi uma virada de chave do fluxo externo em relação à movimentação de segunda e também de terça-feira. Por quê? Porque hoje eles acumularam uma ponta compradora de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, sendo que na semana a gente está acumulando 940 milhões. O pregão de hoje a gente subiu 1,57 com 0,5% de alta de base semanal. Vou pegar os ativos de peso, pessoal. Então, inclusive, com essa nossa movimentação aí dos ativos de maior peso para o nosso mercado, dá só uma olhada que dos 10 ativos de maior peso para o nosso mercado, todos os 10 somados, 47% de peso, praticamente quase 50%, eles andaram numa ponta compradora no pregão de hoje. Sabem quantos? Em 7 deles. Como que vocês acham que o nosso Ibovespa não iria subir no pregão de hoje 1,5%, sendo que eles estavam atacando numa ponta compradora? 7 dos 10 ativos de maior ponta compradora no nosso mercado, aqui em relação ao peso. E no pregão de hoje eles ajudaram a empurrar 39 ativos com a movimentação de valorização. Eu já vou organizar aqui para vocês, ó, do maior para o menor, sendo que os 10 ativos de maior valorização no pregão de hoje, eles ajudaram a empurrar 6 deles. Na movimentação do dia de hoje foram 39 ativos eles ajudando a empurrar. E na movimentação de queda no pregão de hoje, se a gente colocar aqui do menor para o maior, eles ajudaram a empurrar o quê? 6 ativos na ponta vendedora em relação ao movimento. E
esses 6 ativos foram nada mais, nada menos, se encaixaram nos 10 ativos que mais se desvalorizaram no pregão de hoje. Eles estavam numa ponta vendedora em 6 deles. Essa movimentação aqui de maior para menor em relação aos ativos de peso. E vou dar uma rodada para vocês aqui, ó. Em vez de ficar organizando, muita gente às vezes fica: Renato, eu não tenho a informação da tela inteira, então eu vou já baixar aqui, pessoal, porque aí vocês podem dar o print. E aqui a gente tem até 84, que é a quantidade de ativos correspondentes à nossa carteira quadrimestral do Ibovespa, que vai de maio a agosto. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, se o código do ativo tiver pintado de acordo com a nossa legenda, tem fluxo de base semanal no mesmo sentido da movimentação de variação percentual semanal. Se você verificar essa mesma coloração com a nossa legenda, significa que tem fluxo e movimentação de variação percentual de base diária no mesmo sentido. Fechou? Quero comentar com vocês aqui, pessoal, um conteúdo muito top em relação à nossa evolução do fluxo externo. Primeiro, eu quero falar aqui para vocês que movimentação em relação ao investidor institucional nacional, seguimos naquela mesma toada, né? Institucional nacional não quer saber de bolsa brasileira. Inclusive, quando vocês estiverem escutando aí gestor dando entrevista, pergunta para eles por que eles estão tão medrosos assim com o nosso mercado, tá vendendo o nosso mercado. Aqui passou para baixo da média móvel de 21 períodos, lá nos 100 mil pontos, mas a gente tem um outro quadro para vocês aqui, pessoal, que a gente sempre coloca aí quando possível, que a gente engloba exatamente investidor institucional nacional, investidor pessoa física e investidor estrangeiro. Olha o institucional nacional, que é essa linha azul. O institucional nacional está vendendo a nossa bolsa desde os 85.600 pontos em maio de 2020. Fizeram o topo, inclusive, no dia 25 de maio de 2020. Já vai completar um ano que o investidor institucional nacional não quer saber mais do nosso mercado à vista. Estão saindo depois do tamanho da trolha que levaram em relação ao nosso ambiente aí de correção do mercado. Eles estavam comprados até a tampa e levaram uma ré monstra do mercado, ficaram com medo e estão correndo para a renda fixa, onde nunca eles tinham saído aí. Vai aí a minha solidariedade ao investidor institucional nacional petrocado. Enquanto isso, vocês podem ficar aí ganhando dinheiro com renda fixa, que é o que vocês sempre fizeram na vida. Resolveram vir para o mercado à vista. Inclusive teve gestor aí fazendo post aí falando que nunca investidor estrangeiro tinha feito preço no mercado financeiro. Tomou uma trolha monstra, de repente pode ter servido para ele poder repensar o que ele fala dentro do mercado financeiro, porque mercado financeiro, pessoal, é o seguinte: se você, eu, qualquer pessoa, se a gente ficar arrogante, o mercado financeiro já vai te colocar automaticamente na cadeirinha para você poder pensar em relação às suas atitudes. Bom, institucional nacional não quer saber aí do nosso mercado. E passando aqui para a movimentação do investidor pessoa física, pessoal, mais uma vez eu falo, investidor pessoa física que não acompanha o conteúdo do canal. Por quê? Desde 93 até 125 mil pontos, vendeu até a segunda geração. Depois 125 mil pontos que a bolsa começou a fazer uma realização, começou a comprar sem dó. Eu só não consegui entender, mais uma vez eu falo, de 93 a 125 estava vendendo porque estava caro? Ok. Por que então, quando começou uma correção de 125 até 110, voltou a ficar barato? Ficou 2 meses vendendo, depois 2 meses comprando. Isso para quem tem perfil de prazo mais curto, swing trade, até mesmo ambiente intradiário, conforme a gente já comentou com vocês aqui no conteúdo do canal, isso é caixão. Bom, até aí, vamos lá. De 110 a 120, a nossa bolsa teve aí uma valorização. Começou a vender tudo de novo, ficou mais 2 meses vendendo, sendo que a nossa bolsa de 110 a 120 não chegou a nem pegar o patamar de 125. E já tinha gente comprando o nosso mercado quando a bolsa começou a corrigir de 125. E a bolsa não chegou nem lá ainda. Então, a galera que estava vendendo aqui, tomara que tenha sido a galera que comprou na movimentação quando o mercado já estava lá embaixo. Sendo que, se a gente verificar aqui, pessoal, olha uma ponta compradora muito pujante quando o nosso Ibovespa estava lá nos 113 mil pontos. Tomara que seja esse pessoal que está fazendo um trade, não é de swing, é de position para cima.
Se for dessa forma, top. Só que aí, o que eu não entendo? Pô, você está vendendo entre 110 e 120, por quê? Porque estava caro? Por que o mercado agora começou a fazer uma correção, começou a comprar de 120 a 119, já passando para cima da média móvel de 21 períodos? Eu não consigo entender esse raciocínio do investidor pessoa física mesmo. Bastou cair 1.000 pontos, a gente chegou a fazer uma mínima aí no pregão de ontem em 117, já está inclusive passando para cima da média móvel de 21 períodos. Então é um alerta, porque geralmente quando o investidor pessoa física fica acima da média móvel de 21 períodos, a gente tem aí geralmente movimentos corretivos para o mercado. Como no pregão de hoje foi um ambiente de uma alta muito generalizada, qual que é a nossa expectativa? Que o investidor pessoa física esteja vendendo no pregão de hoje para voltar para baixo da média móvel de 21 períodos para o mercado deslanchar. Fechou? O que a gente tem de interessante, pessoal? A gente tem exatamente aqui a informação pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, conforme vocês viram lá hoje, uma ponta compradora de mais de 1 bilhão de reais. Olha que interessante, chegaram a encostar na média móvel de 21, novamente fluxo ponta compradora pelas corretoras estrangeiras que operam aí no nosso mercado, causando esse movimento de alta que a gente viu. O investidor oficial do fluxo pela B3 ainda tem esse delay de movimentação, não chegou a nem passar, nem encostar perto da média móvel aí de 21 períodos para o nosso mercado mais pujante do que as corretoras estrangeiras que fizeram um ambiente corretivo, nosso mercado também sentiu, e nesse ambiente aí de movimentação de alta hoje, eles sentaram a mamona na ponta compradora. Pegar o sentido de quem manda é outro papo. Então a gente tem aqui já atualizado aí para vocês os fluxos do investidor institucional, pessoa física, pelas corretoras estrangeiras e também fluxo oficial estrangeiro, que a gente chama do fluxo assustado, porque também engloba investidor estrangeiro operando por corretora nacional. O que eu quero comentar com vocês é o seguinte, pessoal. Muita gente vem aqui no conteúdo do canal, claro que olha para o ambiente de prazo mais curto. E eu sempre falo com vocês que quando a gente tem oportunidade, a gente também fala para o ambiente de investimento. E o que eu vou comentar com vocês nesse vídeo? Eu vou postar aqui para vocês, pessoal, um quadro justamente sobre informações financeiras das empresas. O que eu coloquei aqui? Vale, Bradespar, CSN, Usiminas, Gerdau e Goal. Praticamente aí, siderurgia e mineração. Essas empresas, pessoal, praticamente já soltaram balanços do primeiro TRI de 2021, com exceção de Bradespar, que vão soltar aí no próximo dia 13, quinta-feira que vem. Muita gente, vem aqui no conteúdo do canal a gente falar, pessoal, muito atento e mate o melhor do ano, e mate o melhor de fluxo externo. E eu quero só trazer para vocês aqui o seguinte, se você não soubesse nada de fluxo, é claro que aqui no conteúdo do canal a gente trata do fluxo de quem manda, que é o fluxo externo. Dá uma olhada, pessoal, vale a movimentação aqui de projeção de lucro e prejuízo nos últimos 10 anos. Vale chegou a soltar um balanço agora com lucro de mais de 30 bilhões de reais, é o maior lucro de base trimestral. E dá uma olhada a movimentação de Vale em relação ao preço do mercado, pessoal. Aí você vai e fala, Renato, então significa que o preço reflete o lucro das empresas, que é o que o pessoal da análise de fundamento fica sempre falando? Sim. E além de tudo, vocês têm com a gente aqui no conteúdo do canal, fluxo em relação ao quê? Ao investidor externo, que opera aí no nosso mercado em relação aos nossos ativos e aproveitam todas essas barganhas em relação ao mercado financeiro e ajudam a empurrar os ativos do nosso país. A gente tem aqui, CSN. Pessoal, CSN tem 4 trimestres que não vê o que é prejuízo. O último que teve prejuízo de CSN foi exatamente no primeiro TRI do ano passado, quando a gente estava com aquela crise sanitária aí, todo o processo aí bem à tona. Depois disso, dá uma olhada, CSN, esse último balanço, mais de 5 bilhões de reais de lucro. O que você precisa de avaliar numa empresa para você ser um investidor da empresa? No primeiro lugar, é se ela dá lucro ou prejuízo. Então, CSN, vamos botar lá novamente no gráfico para vocês ficarem craques em relação ao movimento. Dá uma olhada aqui, pessoal.
Então, vou postar para vocês aqui CSN. Olha que top. CSN, para vocês terem uma ideia, a última perninha que eles estavam com uma ponta compradora, que eles começaram a pegar CSN estava batendo o quê? R$30. CSN fechou hoje a 49. Aí tem gente que fala, Renatão, não vou comprar CSN. Aí vem o pessoal da análise técnica, que inclusive eu respeito muito. Aí o cara vem da análise técnica e fala assim, poxa, esse candle de janeiro aqui não tem erro. É um candle que sugere uma exaustão de movimento que o ativo vai corrigir. Aí vai lá, o cara vende, toma uma trolha monstra. Foi estopado. O mercado tá o quê? Tá forte ou tá fraco para os ativos aí do setor de materiais básicos, setor de siderurgia, e o balanço da empresa, ele confirma ou não confirma a fortaleza da evolução do preço em relação ao mercado, pessoal? É isso que vocês precisam de ficar muito atentos. Dá uma olhada aqui, pessoal, os Minas. Os Minas deu até um balanço agora do primeiro tri, um pouco menos pujante do que o último tri de 2020. Mas chegou a fazer uma ponta aqui, onde que lucrou quase R$1 bilhão. Se vocês perceberem no nosso último vídeo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tomando o CSN e batendo em Uzi Minas. Por quê? Eles acham que um balanço que está cada vez maior e crescente com projeção de lucro, talvez seja mais o quê? Pujante. E no caso da Uzi Minas, que tem uma valorização bem próxima de CSN no ano, como teve um balanço que tem um lucro, mas um lucro menor, eles aproveitaram para poder colocar no bolso. Pessoal, olha aqui as ações de Gerdau, tanto Gerdau quanto Goal. Há quantos trimestres não sabe o que é prejuízo, não teve nem essa ingerência que a gente teve aqui de projeção de prejuízo nas ações de CSN e também nas ações de Uzi Minas, que Uzi Minas inclusive durou 2 trimestres aí do ano passado, o primeiro tri e o segundo tri do ano passado. No caso de Gerdau, nem isso. Gerdau, o último trimestre que teve uma projeção de prejuízo foi no último trimestre de 2017. Já tem aí um bom tempo. Olha aqui a nossa média que a gente tem aqui. Ascendente, olha o lucro divulgado pela Gerdau. Inclusive, no pregão de hoje, o ativo deu uma paulada para cima. Só que você que acompanha o conteúdo do nosso canal sabe do fluxo do ativo. A gente está sabendo aí em relação ao fluxo externo no setor de materiais básicos. E o ativo hoje deu uma paulada para cima. Mas independentemente desse resultado, vocês acham que o gringo está comprando sabendo ou não que é um ativo que tem uma movimentação de alta muito pujante? Mesma coisa, pessoal, para as ações de Goal também, maior lucro. A informação fundamentalista, você casando com a informação que a gente vê aqui no ambiente do gráfico e também com a informação que a gente entrega para vocês aqui de bandeja em relação à movimentação do fluxo externo, atacando os nossos ativos na ponta compradora ou na ponta vendedora. Vamos passar para um outro ativo aqui? Vamos passar para um ativo que é uma teteia. Pô, só sobe esse ativo, né, pessoal? Olha aqui as ações de Cogna, só sobe, não é isso? Se você inverter o gráfico aqui, eu acho que ela só sobe. O que acontece? Olha a Cogna aqui, pessoal. Cogna estava sendo cotada a 19, principalmente aqui, ó, outubro de 2017, agora está sendo cotada a menos de 4. A menos de 4. Eles começaram a fazer uma recomprinha aqui, depois começaram a bater aqui. E começaram a fazer a última movimentação de queda de Cogna. Eles começaram a bater Cogna quando estava lá nos 12. Depois enfiaram a mamona quando estava lá no 7. Olha aqui que vocês vão se assustar em relação à movimentação de Cogna. Desde o primeiro tri de 2017 começou a cair lucro. Olha aqui, a nossa linha de tendência começou a ficar o quê? Descendente. Ah, Renato, mas estava lucrando. Sim, mas estava lucrando cada vez menos. Quando chegou aqui de 2019, olha o que aconteceu com as ações da companhia, pessoal. De lá para cá é só queda. E a gente já tem 5 trimestres que Cogna dá o quê? Lucro ou prejuízo? Prejuízo. A gente tem aí a movimentação do último tri do ano passado, quase 4 bilhões e 100 de prejuízo. Aí o cara vai, olha aqui para a movimentação do gráfico. Não, eu quero comprar Cogna. Pô, Cogna é a minha salvação. E a gente viu lá que desde 2017 o balanço começou a ficar horroroso.
E o que aconteceu aqui, ó? Setembro, outubro, o ativo começou a fazer topo. Vocês acham que as pessoas mais influentes que estão lá diretamente conectadas com a companhia, fluxo externo na veia, os caras não sabem como é que está a perspectiva em relação à movimentação da companhia, não? Vocês acham que eles não têm um sistema de inteligência para poder capturar que a informação de balanço da empresa está se deteriorando, não? E a gente aqui, somente de pegar os dados de projeção lucro-prejuízo, qual outro múltiplo fundamentalista que a gente está vendo aqui, pessoal? Nenhum. Pô, pega essa empresa da lucro não. Veja se o lucro dela está perene. Olha aqui, pessoal, as ações de Cielo. Até então, era uma empresa que tinha lucro crescente, só que quando chegou em 2018, começou a ficar decrescente. A empresa faturava aí mais de 1 bilhão por cada trimestre. Hoje em dia, está urrando aí para poder faturar pouco mais de 200 milhões de reais. Chegou a ficar negativo. Segundo o tri do ano passado, estava negativo. Aí deu uma melhoradazinha e tal. O ativo que estava com as ações a 3, 4 deu também uma repicada. E agora, com essa movimentação mais fraca do que o trimestre anterior, o mercado já voltou a ficar ressabiado. Quer dizer, um ativo que lucrava 1 bi e está lucrando 200, praticamente 1/5 a menos. Aí se você olhar lá na movimentação do gráfico, movimento maravilhoso que teve quando a empresa dava lucro. Lucro constante, perene. O preço sempre reflete a projeção de lucros das empresas. Então, se você pegar uma empresa que não está legal, o que vocês estão querendo da empresa? E por último, lá vocês viram a Oi, né, pessoal? Olha a Oi, pessoal. A Oi, poxa, há um tempo atrás, estava sendo cotada a mais de 70, tá? A 1,72 chegou a bater lá embaixo, nos 43 centavos. Ah, Renato, mas de 43 até agora já subiu muito, sim. Inclusive, quando que começou a subir? Começou a subir aqui em abril de 2020. Pô, vamos dar uma olhadinha aqui em relação ao balanço da companhia, pessoal. Olha que interessante. O que aconteceu, pessoal, depois do primeiro tri de 2020, onde que a empresa teve um prejuízo recorde de mais de 6 bi? Começou a diminuir o prejuízo. Diminuiu. E no último tri do ano passado, teve aqui uma projeção de lucro. Ah, Renato, aqui teve também em 2017, agora esse lucro aqui também foram de receitas não recorrentes. Geralmente a galera que gosta muito de análise de fundamento fica, a receita é assim, mas a receita é não recorrente. Pessoal, se é receita não recorrente, não sei o que, importa que você vê que mesmo naquele mês que tem uma receita não recorrente ou até mesmo uma despesa não recorrente, se isso vai se perpetuar, se vai ter uma curva descendente em relação à evolução no ambiente de investimento, isso é primordial. Você vê se a empresa continua gerando lucro em relação à sua perspectiva. Além da gente passar a informação de curto prazo para vocês aqui no conteúdo do canal, fluxo externo na veia e tal, a gente sempre que possível vai passar para vocês exatamente essas informações em relação à movimentação das empresas, os resultados financeiros no ambiente de investimento. Eu quero que vocês comentem aí na área de comentários se vocês acharam que é interessante isso que a gente comentou com vocês, justamente para quem está no ambiente de trade, ok, mas se você tiver um ambiente de investimento, você saber onde que você está metendo o nariz em relação à movimentação das empresas. Eu acho, na minha visão, o que mais importa em uma empresa é o seguinte, se ela dá lucro. Se o lucro dela está constante, crescente e tal, melhor ainda. Aí sim, você pode aportar o seu dinheiro suado. E mesmo assim você vai diversificar em empresas, porque de repente uma empresa boa, se ela ficar ruim, você para de aportar nela, automaticamente ela vai perder peso no seu global da sua carteira, até você decidir se você quer continuar com a empresa ou se ela vai perder naturalmente participação aos seus aportes regulares. O nosso conteúdo aqui do canal, o pessoal do Twitter, vamos ficar muito atento em relação a esse nosso conteúdo e também ajudar o conteúdo do nosso canal aí ficar cada vez mais forte com a movimentação do investidor pessoa física que vem aqui no nosso conteúdo para poder saber e acompanhar a pressão dos grandes fundos globais que eles fazem em relação aos nossos ativos. Forte abraço a todos, compartilhe em todas as suas redes sociais, pessoal do Twitter, vamos deixar de preguiça, vamos compartilhar, vamos ajudar aí, dar like em relação aos nossos conteúdos, espalhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para que a gente possa fazer realmente diferença para o investidor pessoa física que atua no nosso mercado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!